Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula no nosso estudo bíblico pela Igreja Batista Lindóia. Estamos estudando o livro de Hebreus. Talvez você não esteja nos acompanhando, mas estamos já agora no capítulo 7 que nós vamos estudar hoje. E vamos estudar aqui com a presença de dois ilustres pastores, pastor Tiago Vercelino, pastor na Igreja Batista Lindóia, pastor dos jovens. Se apresenta aí, Tiago, para nós. Tudo bem, pessoal? Uma alegria estar aqui quase em todos os domingos. A gente às vezes dá uma alternadinha, mas é uma alegria poder viver essa caminhada. E eu acho que eu queria falar assim de início, né, que, puxa vida, pelo menos na vida dos jovens, eu tenho percebido algo muito marcante nessa experiência de caminhada em Hebreus. Então eu espero para quem está acompanhando a gente semanalmente aí nos domingos pela manhã, ou a hora que quer ligar e ouvir, que também esteja sendo uma experiência muito legal. Tem sido muito bom como igreja, né, Tiago? A gente está estudando o livro de Hebreus, os jovens têm feito uma série de mensagens a respeito de Hebreus, mas nós também, pastores, estamos aprendendo muito, né? Então a gente tem buscado estudar para aprender cada vez mais, e justamente isso nos levou ao convite do nosso, deixa eu ver aqui, ó, nosso convidado especial, né, o professor Reginaldo Pereira de Moraes, professor doutor em teologia, professor da FAMAPAR, pastor na Igreja Batista Ágape, e que hoje é nosso convidado, por ser alguém que fez doutorado a respeito do livro de Hebreus, e esse aqui se tratar de um tema bastante complexo. Capítulo 7 de Hebreus trabalha sobre Melquisedeque. Esse é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, e eu chamei o professor Reginaldo por já conhecer, que ele sabe do assunto, não só porque fez doutorado nesse tema, em Hebreus, né? Mas também porque ele estudou com profundidade a ponto de escrever um capítulo de livro que eu já li a respeito de Melquisedeque em Hebreus. Mas veja, estamos com um especialista para tratar de um assunto que é complexo. Talvez você já tenha pesquisado na internet, tem muita bobagem também sendo falada na internet. Então precisamos tomar muito cuidado, principalmente com temas espinhosos, como a questão do Melquisedeque. Mas é uma alegria receber o professor Reginaldo aí, novamente está conosco, e gostaria de dar as boas-vindas. Professor Reginaldo, não sei se tem alguma palavra que gostaria de dar, se apresentando ou falando a respeito do que vamos estudar. Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estive quando nós estudamos o capítulo 4 e agora voltamos no capítulo 7. E realmente, eu sou fascinado por Hebreus desde o ano 2002, quando eu estudei ele pela primeira vez na faculdade, me encantei e tenho me debruçado com ele. Volta e meia eu volto para ele, porque é um livro difícil, sim, mas fascinante. E em especial Melquisedeque. Num primeiro momento parece um bicho de 7 cabeças. Depois que a gente entende alguns detalhes, passa a se tornar algo mais tranquilo e mais possível de entendimento. Tempo atrás... Opa, perdão, diga, Thiago. Não, vale ver. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero furar a pauta de Melquisedeque, porque depois que entrar em Melquisedeque a gente não sai mais, mas eu queria aproveitar o professor Reginaldo como convidado, porque eu tenho uma curiosidade que eu tenho falado aos jovens da igreja, e eu queria ouvir do professor Reginaldo como ele vê essa curiosidade que eu tenho aqui ao ler Hebreus. Mas faz aí seu comentário, depois eu faço. Não, eu vou entrar no tema, pode mandar a bala. Não, então deixa eu fazer uma pergunta. Professor Reginaldo, com os jovens, eu sempre brinco com eles, por aquilo que eu tenho estudado, né, ao apresentar a série de mensagens, que a gente teria mais ou menos umas 3 maneiras de ler o livro de Hebreus, não como certo e errado, mas como gosto, assim, olhando coisas em específico. E eu uso 3. E eu queria saber qual o senhor mais gosta, ou se você tem alguma outra proposta, assim, de como ler o livro de Hebreus. Ou ler a partir das declarações de superioridade de Jesus, então olhar para Jesus é superior aos anjos, os profetas, Moisés, sumo sacerdote e tudo mais. Ou ler de acordo com as passagens de advertência, né? A bronca do capítulo 2, a bronca do capítulo 3, a bronca do capítulo 6, a bronca do 10, a bronca do 12. Ou ler com as citações do Antigo Testamento como referência, como se fosse uma pregação. O autor de Hebreus vai lá, introduz um texto, prega, aí ele vai lá, introduz outro texto, como se fosse uma outra pregação, usando as citações do Antigo Testamento. O senhor escolhe uma que o senhor gosta mais, ou você dá uma outra ideia? Não, ó, lê desse jeito que é mais legal.
Na verdade, eu procuro fazer da seguinte forma: a partir da ótica da superioridade de Cristo, quando tem ponte com o Antigo Testamento, eu dou uma paradinha e vou para o Antigo Testamento para compreender melhor aquele assunto. E quando tem a advertência, eu paro para ver o que nós, igreja, podemos aprender a partir desse puxão de orelha. Por quê? A advertência, ela vem após uma grande lição sobre Cristo. Então, eu não consigo ter muita paz em fazer essas leituras estanques. Não, só superioridade de Cristo. Não tem como ler Hebreus ignorando esses 3 fatores muito fortes. Então, eu procuro seguir essa sequência. Leio pela ótica do autor, né, propondo provar a superioridade de Cristo. Para isso, ele vai usar o Antigo Testamento, ele vai usar a história de Israel. Então, quando acontece isso, eu dou uma parada e vou ver o que significa. Por isso que, para entender Melquisedeque, a gente vai dar uma parada e vai lá para o Antigo Testamento, teologia do Antigo Testamento, antropologia do Antigo Testamento, para compreender o Melquisedeque. E aí, mais adiante, depois que ele enaltece, que fala, Cristo é, por exemplo, lá no capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. Aí vem puxão de orelha. Porque é que a gente, povo dele lá, né, as ovelhinhas, por que nós estamos tão boquiabertos com Moisés, se Cristo é superior a ele? Então, para mim, as 3 coisas estão bem casadas, eu não consigo separá-las. Legal, matou minha curiosidade. Então, a espinha dorsal, a superioridade de Jesus. Isso. Legal. Valeu. É isso aí, Vili. Dá contigo. Um bom livro, né? Como ler o livro de Hebreus dá um bom livro, né? Sim. Eu sei que tem o Como Ler Gênesis, do Tremper Longman III. Dá pra fazer, ó. Fica de dica aí, professor Regi. Um livro assim seria bem legal. E Vili, é interessante como essas dicasinhas de como ler, né? Como a gente brincou agora de Hebreus. Aí como você falou que existe de Gênesis, para o membro da igreja, para o leitor comum, não o acadêmico, isso acaba dando um norte muito bacana para que ele não se embaralhe por aí, né? Igual a gente tem nos nossos primeiros anos de seminário, por exemplo, de faculdade teológica, por exemplo, a ênfase dos evangelhos, né? E é como é importante a gente entender a ênfase de cada evangelho, porque a leitura vai ser completamente voltada para esse ensinamento, né? Então, que saiam mais coisas escritas com essas ênfases bem ferramentosas para a gente ler os textos bíblicos, né? E nos ajuda também a manter no trilho correto. Às vezes a gente acaba se fascinando por algumas temáticas e a gente acaba se afastando do texto. E justamente o Melquisedeque tem a ver com isso. Quando a gente vê o Melquisedeque, muita gente se fascina, porque é um grande mistério. Quem foi Melquisedeque? Quem que é esse, né? Até tempo atrás, professor Reginaldo, a gente estava conversando, eu e o Thiago falou, puxa, Melquisedeque é um tema que eu não sei muita coisa. Eu falei, mas nem tem muito o que saber também. Não aparece quase na Bíblia, é um personagem enigmático. Então ele aparece, como a gente vai ver em Gênesis, Salmos, aparece aqui, mas é bem pouco que aparece. E muita gente acaba construindo coisas em cima, ao invés de entender que toda leitura aqui precisa estar fundamentada em Cristo. Igual o senhor falou, na superioridade de Cristo, é que a gente vai ver que, para falar de Melquisedeque, tem que falar de uma superioridade de Cristo, que é em relação a um sacerdócio. É isso mesmo, professor? Exatamente. Me permita fazer um contraponto aqui. Lá atrás, há 20 anos atrás, eu ouvi a seguinte expressão: para entender Hebreus, eu tenho que ler Levítico. Eu tenho que entender Levítico. Porque eu caí nessa. Então, para ler Hebreus, eu tenho que ler Levítico. Eu fiquei sem entender os 2 livros. Aí, conforme eu fui estudando e entendendo os 2, né, Levítico, aí eu consegui compreender melhor o livro de Hebreus. Mas a gente precisa, de fato, conhecer o Antigo Testamento, conhecer a mente do autor de Hebreus, lembrar o objetivo pelo qual ele está escrevendo o livro, que é aconselhar ou dar um chacoalhão nas suas ovelhas que estão querendo abandonar o cristianismo para voltar ao judaísmo. Então, ele aproveita essa figura, digamos assim, um personagem desconhecido, diríamos um Zé Ninguém, ou melhor, um Reginaldo Ninguém, mas que
tem alguns aspectos, algumas lições muito importantes que são aplicáveis ao ministério de Jesus. Então, por isso que ele acaba usando e abusando da figura do Melquisedeque. O judeu entendeu tranquilamente. Nós, como estamos a 2000 anos de distância, uma cultura totalmente diferente da nossa, nós, numa primeira leitura, a gente acaba se assustando, acaba tendo algumas compreensões um pouco distintas daquilo que o autor pretendia. E é interessante a gente ver que essas compreensões vão conduzir as pessoas para longe do texto bíblico. Então, por isso que é importante a gente vir para o texto, claro, com os seus paralelos no Antigo Testamento, igual o professor falou. Até na Bíblia está anotado aqui, Gênesis 14, e tem também os Salmos ali, né? Sim. Salmo 110, isso, professor? Então, há essas referências, essas voltas, mas a gente precisa agora ler a partir de Hebreus. Se me permite começar a leitura, eu acho interessante, né? Porque muita gente acaba não entendendo, porque não vê o objetivo do autor de Hebreus, que é justamente explicar coisas do Antigo Testamento, como está aqui. Hebreus capítulo 7, versos 1 a 3, diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. É interessante aqui que ele trabalha o significado, né, do próprio nome de Melquisedeque como rei de justiça. Mas o que isso pode nos ensinar, né, professor? Joia. Mas antes de entrar nesta peculiaridade do nome dele, a gente precisa entender 4 aspectos da cultura do Antigo Testamento. Primeiro, a religiosidade da época. Por quê? Quando as pessoas olham numa primeira leitura, né? Abraão foi procurar Melquisedeque. A teologia da década de 80 dizia o seguinte: tudo o que prestava era só Israel. Se Melquisedeque servia a Deus, logo só pode ser divino. Porque um cananita servir a Deus não pode. Né? Um midianita, por exemplo, um Jetro da vida servir, não pode, porque de alguma forma Abraão é que abençoou, né? Chegou lá. Se não, então Melquisedeque tem que ser um ser celestial, porque não tem como. Se ele é maior que Abraão, como que pode, se a revelação veio em Abraão? Então, religiosamente, a gente precisa entender no processo de revelação progressiva. Ou seja, Deus já estava se relacionando e se revelando à humanidade muito antes. Quando Deus muda de estratégia e decide, em Abraão, formar um povo. Não quer dizer que ele nunca falou. A gente pode lembrar tranquilamente. Sem, filho de Noé. De Noé, um pouquinho antes, Sete, filho de Adão, o próprio Noé, Enoque, ou seja, homens que, caminhando com Deus, como? A gente não sabe, porque o enfoque da Bíblia é mais preservar e trazer a história do povo de Deus, pelo qual, por meio do povo de Israel, viria o Messias. Então, a história de Israel é a mais importante. Então, maiores detalhes sobre Enoque, sobre Sete, sobre Sem, sobre Noé. Noé a gente até tem um pouquinho mais, porque ele foi usado por Deus para salvar a humanidade. O próprio Melquisedeque. E aí, me permita ler também o versículo 4, que diz: considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores do despojo. Então, numa primeira leitura, parece que é alguém quase que um extraterrestre. Alguns tentam dizer que é o Cristo pré-encarnado, outros vão dizer que é uma criação entre anjo e entre humano, porque se não teve início nem fim, então foi criado especificamente para aquilo, mas o próprio autor
de Hebreus já está dando a dica. É um homem, foi um homem. E quando a gente lê o texto de Gênesis, por isso, pastor Tiago, eu menciono, né, a importância de estamos vendo Melquisedeque e Jesus, mas aqui eu preciso ir para Gênesis. Quando a gente lê a história lá em Gênesis, não tem nada, absolutamente nada que a gente possa dizer, não é um ser humano. Quando a gente lê Gênesis, é um rei de uma cidade chamada Salém, um rei que procurava viver em paz, procurava pela justiça. Então, por isso que Deus estava com ele, porque, apesar de cananita, ele procurava servir a Deus. Então, por conta disso, ele tinha, então, essa peculiaridade de ser uma boa pessoa. E, além da religiosidade da época, a gente também precisa entender o significado das tipologias. Professor, oi. Uma coisa legal só disso que o senhor falou, é como muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente tem uma tendência a uma frase que tem ficado famosa, né, nos dias de hoje, entender nas entrelinhas. Né? Não, calma aí. Às vezes a gente não precisa de entrelinha, a gente só precisa da linha mesmo, né? Sim. Uhum. E a Bíblia, ela interpreta ela mesma, né? Então, assim, quem é Melquisedeque? Olha, uma coisa eu posso dizer, eu sei quem ele não foi. Ele Sim. não foi um extraterrestre, porque senão a Bíblia estava escrito Melquisedeque, o extraterrestre. Sim. Né? E a gente tem que tomar cuidado assim, se a Bíblia não disse mais do que está lá escrito, por que eu vou atribuir um significado a ela? E às vezes é com passagens até mais simples, que a gente tem várias habilidades de ler, né? Como a própria tendência de alegorizar as narrativas, né? Pega lá o cetro do rei. Não, porque o cetro do rei é aquilo que na tua vida tá usando para te carregar para frente, como o rei aponta. Peraí, o cetro do rei é só o cetro do rei. A Bíblia não quis dizer mais nada além disso. E acho que é muito legal dessa primeira ênfase que o senhor deu, né, sobre o Melquisedeque. Uhum. E aí, um outro aspecto importante é o uso da tipologia. O que é uma tipologia? É histórias reais, personagens reais, que suas vidas são usadas como emblema, como tipo de Cristo. Por exemplo, José, o José do Egito, é um tipo de Cristo. Quer dizer que José era mágico? Não, justamente ao contrário. A tipologia funciona a partir de algo físico, real, material, aponta para algo muito maior, pleno e majestoso no ministério de Jesus. Ou seja, José foi vendido pelos irmãos, Jesus foi vendido pelo seu discípulo, bem achegado. José foi vendido por 30 moedas, Jesus também. José passou, como diríamos o ditado, né, comeu o pão que o diabo amassou. Jesus também sofreu e sofreu terrivelmente. Ninguém na história judaica, pelo menos que a gente tem conhecimento, sofreu tanto quanto Jesus em seu julgamento. Então, assim como José sofria e glorificava a Deus, Jesus também, mesmo apanhando, continuava calmo, sereno e tranquilo. No finalzinho, quando os irmãos descobrem quem é José, ficam com medo, porque José tinha autoridade de matá-los, o que José faz? Fiquem tranquilos, porque foi Deus que me enviou para cá para trazer vida ao nosso povo. Ou seja, quando Jesus se entrega, ele diz, a minha vida dou. Ele está entregando sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ou seja, o tipo precisa ser histórico, real, factível, para que, o antítipo, né? Para que o tipo Cristo possa ser, de fato, pleno. Então, quando se compara Jesus a semelhança de Melquisedeque, não quer dizer, então Melquisedeque era santo, Melquisedeque era divino, Melquisedeque... Não, é Jesus que tem características de Melquisedeque. E aí Oi. Eu acho que um bom exemplo na minha cabeça é a serpente de bronze. Serpente de bronze, que é um tipo de Cristo, que aponta para Cristo, sim, mas que tanto é diferente de Cristo que quando as pessoas adoram ela se torna Nehushtan, né?
um ídolo, sim, Deus vai contra isso e manda destruir. Então, ou seja, a adoração que é correta em relação a Jesus Cristo é incorreta em relação à serpente de bronze, porque ela não é Cristo. exatamente. Ela aponta para Cristo. Da mesma Perfeito. forma, Melquisedeque. Então, não é que ele é Jesus no Antigo Testamento. Ele é um personagem que apontava para Jesus e por isso ganha uma importância, né? E tem alguns exemplos desse, Vili, que a própria Bíblia já diz que é um exemplo disso. Que a gente não precisa nem supor comparando as histórias, né? Talvez... talvez eu vou ser... Que nos protege do que tu falou antes, né? Da alegoria, de botar na Bíblia o que... então a serpente está em João, né? Talvez não muitos teólogos vão dizer de parte pronto, como eu vou dizer agora, mas, por exemplo, o próprio Cristo diz, assim como Jonas, né? Sim. Assim como Jonas, tudo bem, talvez o que Jonas fez não é o que Cristo fez, mas Jonas passou por algo que Jesus passaria, que era os 3 dias na barriga do peixe. Daí Exatamente. Fica de curiosidade para você decidir se Jonas morreu ou não, mas aí a gente pode marcar um episódio só para isso. Mas assim como Jonas, o próprio Jesus disse, assim como Jonas. Então, mais um exemplo aí de um tipo de que uma ilustração real de quem Jesus foi no Antigo Testamento. Perfeito. Legal. E aí, uma outra questão importantíssima é entender o conceito de guerra e monarquia do Antigo Testamento. No primeiro momento, você está pensando, meu Deus do céu, o que guerra tem a ver com Melquisedeque? Como é que, né, mais adiante, vamos ter lá, Jesus é da ordem de Melquisedeque. Como que ele pode ser da ordem de Melquisedeque? Por quê? Melquisedeque era rei de Salém. Então, quem viesse a conquistar a cidade não recolhia apenas os despojos físicos. Ele também se apossava da divindade do local. Então, se aquele rei era um sacerdote, eu, como conquistador, também recebia a dignidade de ser um sacerdote. Se aquele rei era profeta, eu, quando conquisto aquela cidade, eu também conquisto o título de profeta. Então, por isso que Jesus é da ordem de Melquisedeque. E como que a gente pode ter certeza disso? Lá em Samuel, deixa eu achar aqui. Segundo Samuel, capítulo 12, do 26 ao 30, tem um episódio em que Joabe, o general de Davi, depois de cercar uma cidade, conquista a cidade, e aí quando ele percebe a cidade já está derrotada, ele manda chamar Davi e diz, olha, pode vir, porque se eu entrar na cidade, eu vou ser declarado rei da cidade. Mas não, a majestade é você, então você que tem que vir entrar na cidade para tomar posse dela. Nós já conquistamos, mas se eu entrar, fica como eu, o dono dela, ou seja, eu que recebo as qualidades que aquela cidade tinha. Então, não era só um embate físico, também tinha o aspecto espiritual. Então, lembrando disso, por isso que o autor vai dizer, Jesus é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus, ele conquistou Jerusalém. E se vocês lembrarem, porque a gente lê, só não faz associação. Mas o texto bíblico diz, Jesus era rei de Israel, rei de Judá e rei de Jerusalém. Ora, Jerusalém não era a capital do estado? Era. Mas por que Davi é tido como rei de Jerusalém? Porque ele sozinho, ele com a tropa pessoal dele, foi ele que conquistou Jerusalém. Então, Jerusalém é de Davi. E se Davi conquista Jerusalém, quem era o rei anterior? Tudo bem, tinham se passado ali quase 1000 anos, mas para a história judaica não tem problema. Se Melquisedeque continua vivo na memória do povo, Melquisedeque era tido como o grande rei de Jerusalém. Então, quando Davi conquista Jerusalém, além da cidade, da fortaleza, das armas, riquezas, ele também traz para si esse aspecto sacerdotal. Então, por isso que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Claro, dentro do povo de Deus, Deus não permitiu que Davi trabalhasse no sacerdócio, porque o sacerdócio pertencia à tribo de Levi.
mas a linhagem de Davi teria esse apego do sacerdócio. Por isso que um dos descendentes de Davi, Urias, se não me falha a memória, ou Uzias, eu sempre troco o nome deles, ele diz... É o novinho que governou bem. Não. É um que, não, eu sou rei, eu quero oferecer um sacrifício para Deus. Ele entra e sai leproso. Por que ele entra? Porque na cabeça dele, meu pai tinha a dignidade de ser sacerdote também. Só que nem em Israel Deus falou, não. Ali no culto de Israel é só os levitas. Por isso que Jesus tem essa ordem sacerdotal. Uzias, obrigado. Porque Davi, conquistando Jerusalém, também recebeu, né, o aspecto de, além de ser rei, também tinha certas peculiaridades de sacerdote. É interessante a gente ver na história de Israel como isso vai marcar a presença depois, né, professor? O contexto dos macabeus também, é o rei que vai ter essa conotação de sacerdote também, que vai estar relacionado também à reconsagração do templo de Jerusalém, né? Sim. Então é algo que a gente relaciona. Mas talvez alguém em casa possa estar se perguntando, Salém e Jerusalém são a mesma coisa? Ah, legal. Por quê? Rei de Salém. Salém, o próprio nome diz, é paz. Jerusalém é cidade de Salém. Então, Jerusalém é o nome mais usado na época de Davi, mas lá no Antigo Testamento era apenas Salém, um lugar de paz. E aí, como Melquisedeque acabou sendo importante, então a cidade de Melquisedeque virou Jerusalém, cidade de paz. Então, por isso que a gente sabe que Davi, quando conquista Jerusalém, ele está conquistando esta ordem sacerdotal que pertencia a Salém, na figura do seu rei Melquisedeque. E até simbólico espiritualmente falando, né? Que como Jesus, príncipe da paz, rei da paz, né? Exatamente. Isso também. Exatamente. E pegando aqui o gancho da tipologia, ou seja, o que significa dizer Melquisedeque era rei de paz? Ele procurava ter paz, ele procurava ter justiça. Humanamente sabemos que provavelmente ele teve alguns percalços, algumas dificuldades, mas Jesus é o tipo, a semelhança de Melquisedeque, ou seja, Jesus é o verdadeiro rei da paz, o verdadeiro rei da justiça. Então, em Jesus não há falha alguma, mas em Melquisedeque, que era homem, aí sim, era humano, e por mais que ele procurava viver em paz e procurava fazer e agir em justiça, certamente teve alguns probleminhas ali no meio do caminho. Perfeito. O professor Reginaldo está indo num caminho para nos mostrar essa questão, entendendo, né, prof, que muitos vão interpretar que Melquisedeque seja o próprio Jesus Cristo. E talvez alguém que vá nesse caminho argumente usando um versículo 3. Eu acho que é um dos versículos que é mais usado, né, prof? Sim. Que diz ali, sim. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Como que a gente pode interpretar esse texto, então, não indo por esse caminho, né? Legal. Que é a quarta coisa, ou quarto entendimento que a gente precisa ter do Antigo Testamento, que é a necessidade da valorização dos feitos de Melquisedeque. Por quê? Na cultura antiga, era muito importante ter bastante filhos para que eu pudesse viver para sempre. Não é que eu, Reginaldo, vou literalmente viver na figura do filho. Não, mas o meu nome, o meu legado, a minha vida, a minha herança vai se perpetuar ao longo da história. É algo como a gente diria, né? Teve até um filme, né? Pelé Imortal ou Pelé Eterno, alguma coisa Pelé assim. Pelé o Eterno. Pelé o Eterno. Ué, mas ele morreu. E antes mesmo dele morrer, a gente sabia que ele ia morrer, porque é humano, é carnal. Mas por que deram o título Eterno? Porque qualquer ser humano na face da Terra ouviu a palavra Pelé, lembra, sabe quem é. Então, o judeu tinha muito isso, da vivência da memória. Então, por que na época de Jesus, né, Abraão é importante?
Porque eu tenho Abraãozinho espalhado por tudo quanto é lado. Tem um Abraãozinho da tribo de Levi, Abraãozinho da tribo de Issacar, Abraãozinho da tribo de Dan, e assim vai. Por que Melquisedeque é importante? Porque o nome dele é conhecido, a história dele é conhecida. Ninguém sabe o pai, porque às vezes alguns eram famosos porque o pai era famoso. Mas de Melquisedeque não, ninguém conhece o pai. Por isso ele vai dizer, sem pai, sem mãe. Ninguém sabe quem era. Melquisedeque se tornou grande, é conhecidíssimo, é memorável entre o povo, mas ninguém sabe quem é o pai. Ninguém olha assim, ali vai um Melquisedequinho. Por isso que a gente lembra do Melquisedeque. Não. Falou em Melquisedeque, todo mundo lembra dele. Por quê? Por causa da vida dele, do ministério dele. Por isso que ele termina o versículo 3 dizendo, ele permanece sacerdote para sempre. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, Pelé permanece camisa 10 para sempre. Se você disser isso para qualquer um, ninguém vai imaginar que Pelé está vivo vestindo a camisa 10. Mas vai lembrar, cara, esse foi fera, ou seja, lembra o passado. Falou o nome, lembra o passado. Da mesma forma, Melquisedeque, você está lembrando. Quem é Melquisedeque? Rei de Salém, sacerdote que deu dízimo a Melquisedeque. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque perpetua, perdura. Ou seja, não teve um fim, não teve uma outra dinastia que, ao invadir Salém, destruiu a memória de Melquisedeque e implantou uma nova memória. Não, a memória de Melquisedeque continuou ecoando por gerações e até hoje. Então, por isso que ele vai dizer, é sem pai, sem mãe. Sem genealogia. Por quê? Lembremos, os judeus daquela igreja estavam querendo voltar ao judaísmo. E o judeu valorizava demais, principalmente o sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, que era a função mais importante, política e religiosa em Israel, você tinha que comprovar que era tataraneto de Arão. Então, você tinha que provar sua genealogia para dizer, eu tenho a dignidade de ser sacerdote. Então, me deixa, votem para que eu seja sumo sacerdote. Aí o autor de Hebreus está dizendo, vocês estão querendo voltar para uma instituição que tem todo esse rigor? Jesus é da ordem de Melquisedeque. É só falar o nome, todo mundo lembra da ordem. Todo mundo lembra do sacerdócio dele. Ou seja, não tem genealogia, não tem ninguém depois dele para comprovar que ele era grande. Ele simplesmente foi grande. Por isso que o versículo 4 vai dizer, ele foi importante, tanto que o patriarca Abraão deu dízimo dos melhores dos seus despojos. Ou seja, a importância de Melquisedeque, aqui para Hebreus, entra porque Abraão, o pai dos hebreus, dos judeus, deu dízimo a Melquisedeque. Então, se eu dou o dízimo a alguém, esse alguém é maior do que eu. Então, essa grande importância de Melquisedeque continua na memória do povo, não tem um grande pai para balizar, não tem uma grande mãe para dar indícios, de que lembramos dele porque ele teve uma grande mãe, fez proezas e tal, não tem genealogias, a gente não vê os netos e tataranetos dele espalhados pela face da terra, certamente até teve, mas não teve essa cultura de valorizar os descendentes, simplesmente valorizaram o nome do seu ancestral. E aí, por isso que vai ser dito, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. E aí, voltemos. Como ele é um tipo, foi um humano que já morreu, mas a figura, a memória de que ele foi um sacerdote ecoa entre nós, por isso que é chamado de eterno. Mas Jesus é o sacerdote eterno de verdade. Então, por isso que Jesus é superior ao Melquisedeque nesse sentido. E, professor, a gente pode brincar lá com a espinha dorsal, das provas de superioridade de Jesus, quando o texto aqui, do 4 ao 9,
vai dizer que Melquisedeque é superior a Abraão, a gente pode também entender que o leitor leu isso e falou assim, bom, então Jesus também é superior a Abraão. Né? Temos mais um exemplo de superioridade aqui. Jesus é superior a Abraão. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, professor, é olhando para aquele argumento da progressão da revelação, né? Eu gosto muito disso, muito, muito mesmo. Acho que é uma das necessidades assim teológicas de leitura da Bíblia que o cristão mais precisa entender, né? É a progressão da revelação. É entender que a primeira mensagem de evangelho não tem a palavra Jesus, né? Sim. Virá aquele quem é. A gente sabe que é Jesus, mas Adão e Eva só tinha que virar aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Esse foi o evangelho para eles. A gente pode olhar como uma provisão divina esse manter Melquisedeque como alguém que sem pai, sem mãe, sem genealogia e tudo isso, para que eu vou, na minha progressão de revelação, te fazer de Melquisedeque um tipo de Cristo? Sim, tá. e ainda eu diria mais, é uma das provas que a Bíblia toda, de fato, é palavra de Deus. Porque o autor de Gênesis olhou para Melquisedeque e falou, não é um ninguém. Abraão deu o dízimo para ele, grande coisa, recebeu o dízimo. Vou gastar energia com esse cara? Não, ele é um ninguém. Mas o autor de Gênesis não tinha ideia que Melquisedeque seria um tipo de Cristo. Exatamente. E certamente o próprio Espírito Santo até providenciou que ele nem fizesse questão de mencionar pai, mãe, nem nada. Simplesmente mencionou. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ponto final. Mas o autor de Hebreus, pegando esse detalhe, na progressão teológica, aí sim, ele entende, compreende. Então, com certeza, você está na linha certa, assim, de pensamento. Professor, uma pergunta, aproveitando o gancho que foi puxado. Eu fiquei pensando aqui, é citado depois ali o Salmo 110, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o senhor falou que, sendo Melquisedeque rei de Salém, Davi herda, então, esse sacerdócio. O Salmo 110, que a gente puxa para Cristo, ele antes era puxado para Davi e a gente puxou, ou ele não era puxado para Davi, ou ele era puxado para Davi, inclusive esperado no Cristo. Como que se dá esse processo de revelação para a gente? Legal. O Salmo 110 é considerado um dos salmos reais. E ele tem uma ótica primária na dinastia davídica. É nessa dinastia, né, o domínio do rei davídico, embora a gente não saiba quando exatamente esse salmo foi criado, muito provavelmente é depois do período babilônico, onde os profetas estão resgatando que haverá um novo Davi. Não quer dizer que Davi vai ressuscitar, vai reencarnar, não. Mas é um novo rei a exemplo, a figura de Davi. E esse rei será sacerdote para sempre. Então, começa ali uma... E por que eu digo provavelmente no pós-exílio? Porque o templo estava destruído. Então, se fosse antes, seria estranho o salmista compor uma canção e os salmos eram cantados no templo. Ficaria estranho o judeu cantar no templo, que é regido pelo sacerdote, dizendo, o nosso novo rei vai ser sacerdote. O nosso novo rei davídico vai ser sacerdote. Não tem lógica. Então, muito provavelmente foi no pós-exílico. E aí, quando ele faz essa declaração de que o rei será um sacerdote para sempre, é justamente fazendo essa ponte futura, escatológica. No Antigo Testamento a gente usa um termo, né? O Messias. Eles aguardavam o Messias. O rei que seria o grande rei, ungido, enviado por Deus, e seria um rei à semelhança de Davi, mas pelas descrições, muito mais poderoso. E aí vai vir essa declaração de que o sacerdócio seria dele para todo o sempre, como o sacerdote Melquisedeque tem estado, né, nesse
patamar de eternidade. Eu lembro que o Salmo 110 ele é citado pelo próprio Jesus, né? Quando ele pergunta quem vocês acham que o Messias é filho, né? De quem que o Cristo é filho? O pessoal fala, filho de Davi. Aí ele responde, então por que Davi, né, chama ele de Senhor? E é o primeiro versículo, né? O Senhor disse ao meu Senhor. E eu acho interessante, professor, como essa superioridade de Cristo, que a gente vê, ele superior a Moisés, superior a Abraão, porque se Melquisedeque tem uma superioridade, Jesus também, superior a Davi. Como isso é importante para nós cristãos hoje, para nós evitarmos os erros do passado, de focarmos demais nas pessoas, esquecendo que o nosso modelo maior é o próprio Jesus Cristo. E eu acho que, assim, essa tendência quase idolátrica de alguns de endeusarem Melquisedeque, ela pode ser vista na prática de algumas pessoas no dia a dia na igreja, de endeusarem seus líderes, endeusarem personalidades cristãs. Então a gente precisa também ver esse texto como uma forma da gente lembrar que Cristo é o mais importante, Exatamente. Mais importante do que as figuras religiosas que a gente tem. Então a gente está aqui, três pastores, né? Graças a Deus, até onde eu sei, não tem nenhuma idolatria aqui da nossa parte. Mas eu já vi muita idolatria por parte de alguns pastores aí. Não, tal pastor falou, é isso mesmo, tem que ser isso. E às vezes a gente se preocupa com a igreja, com esses exageros. Estava comentando com o pastor Ilquias tempo atrás, que eu fiquei preocupado quando alguém falou, olha, eu assisto muito as pregações de tal pastor. E aí a gente tem falado muito, puxa, mas por que não ler a Bíblia também, né? E principalmente ler a Bíblia. Agora, esse texto nos faz pensar nessas questões. E é isso o propósito, né? Porque a gente vê essas questões abstratas, mas o propósito do autor é prático também, né, professor? Sim, exatamente. Ou seja, seguir a Cristo. Lá eles estavam com a tentação de retornar ao judaísmo. E não somente lá. Infelizmente, é muito comum alguns hoje quererem ir para Israel, por exemplo, porque eu preciso ser batizado nas águas do Rio Jordão. Não, filho. Se você creu em Jesus, o seu batismo já é mais do que suficiente. Porque Jesus quem nos salva, não é a água. A água da torneira da Lindóia também batiza. Também. Por quê? Porque é símbolo. Tanto faz a torneira da Lindóia, a torneira da Ágape ou a água do Rio Jordão, é simbólico. Porque quem de fato nos salva é Jesus. Para quem estamos morrendo, o símbolo do batismo, né? Morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova vida. É para Deus. Então, nós temos que tomar esse cuidado para não idolatrar a própria cultura judaica. Infelizmente, alguns acabam, né, se encantando demais por práticas judaicas, objetos judaicos, bandeira judaica. Claro que temos que orar por Israel, sim. Mas lembremos, a igreja está num patamar de superioridade a Israel, porque a igreja aceitou Cristo, Israel não. Então, o capítulo 7 aqui do autor de Hebreus nos convida a nos apegarmos a esse Jesus, que de fato é um sacerdote fantástico, é poderoso para nos purificar, é duradouro, ele de fato entende as nossas crises. Lá no capítulo 5, vocês devem ter lembrado de que Jesus padeceu por nós, então ele sabe muito bem quem é e o que somos e como nos ajudar. Ou seja, ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Por isso a gente tem que tomar cuidado com objetos, com líderes, ou até mesmo, eu tenho que ser da religião tal, porque se não for dela, não. Nós temos que seguir a Cristo. E o instrumento que Deus nos deixou é sua palavra, a Bíblia. Então, nós precisamos ir para a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e dela tirar o alimento necessário para o nosso desenvolvimento. Alguém pode pensar, puxa, mas isso é exagerado. Gente, eu já conheci, alguém já chegou em mim e falou assim, porque só é salvo quem é batizado no Rio Jordão, e eu fui batizado, e você também precisa ser batizado lá, senão não é salvo.
Alguém me falou isso, Thiago, tá? Então, essa idolatria existe, já vi, fiquei assustado com o que eu vi, né? Mas realmente é uma realidade. Você ia falar, Ti? Mas, Vili, uma coisa que é interessante pensar, que talvez num ambiente cristão mais... Como é que eu vou dizer? Mais... Que as palavras ficam ruins, né? Não é mais normal porque tem anormal. Moderado. Isso, boa. Um ambiente cristão mais moderado, frases como a sua, que disseram para você, talvez soe com essa estranheza, né? Com esse, nossa, que absurdo, como é que alguém diz isso, né? Mas talvez se a gente fizer uma tradução para algo que acontece muito nos nossos dias, que é essa hipervalorização da espiritualidade, e a gente acaba endeusando muito a espiritualidade, né? Por exemplo, a pregação, ela só é boa se o pregador inicia ela dizendo: eu estava orando essa semana e Deus colocou no meu coração que eu vou pregar neste texto este domingo. Que o culto, ele só é um culto bom e verdadeiro se tem piano ou não tem piano, tem bateria ou não tem bateria, ou, usando os exemplos dos artefatos judaicos, né? Se tem o shofar, se tem a bandeira, né, de Israel, se tem esses incrementos no culto, né? Então, peraí, não é sobre a espiritualidade de alguém a nossa fé, é sobre, né, se a gente pode brincar com isso, é sobre a espiritualidade de Jesus. Uhum. Não é sobre os instrumentos e artefatos que a nossa fé produz, mas é sobre o nosso único, né, se a gente pode brincar, instrumento e artefato, que é a palavra de Deus. Sim. E a gente vai desconstruindo isso, porque isso é muito mais comum, né? Hoje mesmo, né? Um exemplo, eu vi no meu Instagram, na minha timeline, passando assim, eu vi uma série de adolescentes com cursos e formações e postando fotos deles pregando o evangelho numa postura de pregador, assim, sabe? E ao primeiro olhar a gente diz, puxa, que legal, adolescentes, né, pregando o evangelho, lá na frente, púlpitozinho, a Bíblia aberta e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu fico com aquela dúvida, com aquele questionamento. Peraí, esse adolescente, ele tá ali fazendo o que verdadeiramente? Ele tá com qual objetivo, com qual foco? Será que ele tá hipervalorizando a figura do pregador? E ele agora pode dizer que não, porque eu prego desde os meus 14 anos. Porque eu sou pregador. E aí, quando ele vai ter 50, né? Ele vai dizer: eu sou pregador há mais de 40, há mais de 35 anos que eu sou pregador da palavra. Porque no Instagram dele ele tem uma foto de quando ele tinha 14 anos, com um púlpitozinho lá na frente. E a gente vai hipervalorizando. E daí os comentários embaixo, né? Você é uma bênção. Você é incrível. Nossa, eu vejo Deus na sua vida. A gente precisa tomar um cuidado. Porque, de fato, pode ser algo muito positivo. Mas ele pode ser algo muito danoso para a fé daquele adolescente e das pessoas que estão em volta, dessa hipervalorização da espiritualidade. Ou seja, um adolescente de 13 anos que não está pregando o evangelho com a Bíblia aberta em cima de um púlpito, ele é menos crente que o adolescente de 13 anos que está lá na frente fazendo essas coisas, né? A gente tem que cuidar muito com essas vaidades espirituais, né? Você falou Sim. disso aí, me lembrou da fala dos irmãos de Jesus para ele em João 7, falando, né, que ele deve ser reconhecido publicamente, para ele ir para a Judéia. Então, né, para ir como se fosse assim, alguém falando para Jesus, posta isso aí no Instagram, cara, que vai ter um monte de curtida, né? E Jesus, poxa, não é esse meu propósito, né? Essas vaidades espirituais a gente tem que cuidar muito, gente. E tem algumas vaidades do nosso tempo, assim como existiam daquele tempo. O professor Regi nos falou da questão do sacerdócio, da genealogia, e que, sendo aqui questionado em Melquisedeque, nos faz pensar na genealogia de Jesus também. Sim. A genealogia de Jesus, ela foi questionada, né, prof? Até na continuação do texto, se me permite, é dito que Jesus não é descendente de Arão, ou seja, ele não é da ordem levítica, mas isso não impede ele de ser sacerdote, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Ele não é da tribo de Levi, mas é de outra tribo, está lá no verso 14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Então, muitos,
olharam assim, não, você não tem pedigree para ser sacerdote, né? Mas aí a questão é que isso aí era uma grande vaidade por conta de existir algo mais importante do que a genealogia, que era o chamado de Deus. E é algo importante a gente considerar também, né, prof? Sim, sim. E me permita ler o versículo 11 com uma pequena adaptação. A primeira parte diz assim: portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, eu acrescentaria, se a perfeição viesse por meio de regrinhas, de joguinhos, de palavrinhas e pacoada aqui, objeto dali, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Ou seja, Jesus de fato é o único mediador entre Deus e os homens. E quando a gente procura seguir a Ele, permitir que Ele trabalhe em nossos corações, que a nossa fé seja de fato genuína, de fato sincera perante Ele. Lembremos aquela palavra que ele disse para a mulher samaritana: é importante que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E a mulher samaritana estava em crise. Mestre, vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém. Os nossos antepassados dizem que é no Poço de Jacó. Onde que é o lugar? Não é mais lugar, não é mais coisas, não é mais situações físicas. A nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus se reveste ou se traduz em ações, em espírito e em verdade. Então, nós precisamos, de fato, nos debruçar na palavra de Deus e permitir que ela oriente as nossas vidas, conduza o nosso dia a dia, para que verdadeiramente a gente consiga ter essa espiritualidade com Deus de forma saudável. E que o nosso foco, dando um spoilerzinho lá do capítulo 12 de Hebreus, para quem que nós devemos olhar? Devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nele que a gente tem que grudar os olhos, ficar, ou usando o linguajar aí manter lá os seguidores, não sei o nome técnico para isso, mas se você quiser ser seguidor de alguém, seja de Jesus. Esse não decepciona ninguém e nos garantirá a vida eterna de uma vez por todas mesmo. Perfeito. Talvez alguém esteja pensando assim, puxa, então eles são contra a espiritualidade? Não é isso. São contra práticas espirituais? Também não. A gente é a favor, a gente defende sim oração, jejum, defende tudo isso. Só que a gente crê que o poder não está nisso. O poder está naquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Quer dizer que não é para a gente ser um exemplo para as outras pessoas? Devemos buscar, e a gente tem aqui em Hebreus mais para frente os exemplos, os heróis da fé. Mas a gente precisa lembrar que todos esses são imitadores do próprio Jesus Cristo. Então nós temos um exemplo maior e ele que é a nossa referência. Queria falar, Thiago, perdão. Isso, e eu queria pegar um último pedacinho que envolve aí uma orientação mais acadêmica aqui do nosso capítulo 7, porque você falou de que ele permanece para sempre, né? Jesus venceu a morte. E daí o verso 22, ele vai dizer, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior, né? Nós estamos gravando hoje numa segunda-feira, e ontem na nossa igreja foi domingo de ceia, né? E a gente lembra da nova aliança da qual nós estamos debaixo hoje. Inclusive, eu tenho tido a oportunidade de aconselhar um jovem da igreja que vive essa tensão da nova aliança e antiga aliança, e ele acha que ele vive o que significa essa nova aliança e essa antiga, por que Deus não faz do jeito que ele fazia e mudou, não mudou e tudo mais. E ele vai dizer no 23, né, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Como que é, professor, esse sacerdócio de Jesus que é permanente? Porque é para sempre lá em cima, né? E esse permanente, né? Permanente
ele continua sendo o sumo sacerdote hoje? Legal. Então, esse sacerdócio, né, tem essa ideia, voltando lá um pouquinho no 4,14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a declaração pública da nossa fé. Ou seja, a palavrinha ali é mega, um mega sumo sacerdote. Ou seja, ele é grande porque atinge todas as eras, ele é grande porque atinge todas as pessoas. O sacerdócio antigo não, só tinha uma limitação de tempo. O sacerdote morreu, acabou. Tinha uma limitação cultural, a pessoa tinha que ser judia para poder estar sob o sacerdócio levítico. O grande sacerdócio de Jesus, não. Por isso que ele permanece para sempre. De uma vez por todas, ou seja, o que ele fez na cruz já está garantido de uma vez por todas. Não há nada que possa fazê-lo deixar esse posto, né, perder esse posto. Por quê? Usando uma outra expressão, lá em João 16:33, eu venci o mundo, né, tendes bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E essa expressão, eu venci, ou seja, na cruz foi conquistada a vitória, mas essa vitória ecoa por toda a eternidade. Não existe aquela ideia teológica brasileira de que Jesus está num cabo de guerra com o diabo. Se bobear, o diabo ganha. Não. Jesus já venceu de uma vez por todas, por isso que ele é sacerdote para sempre. Claro, o sacerdócio não terá fim, mas a finalidade sim. Quando ele levar a sua igreja para a glória, aí lá estaremos face a face com Deus. Não precisaremos mais dele como nosso intermediário. Mas aqui na terra, é ele o único que pode realmente nos conduzir até o Pai Celeste. E ele vai dizer no 28, né? Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Um dia a gente não vai mais precisar desse intermediador, porque estaremos face a face com Deus, né? Até a ideia dessa separação das pessoas da Trindade bem claras, né? Cada um com a tua função dentro de todo o cenário da grande história que Deus criou, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo, cada um com a sua função, com o seu papel. Professor, considerações finais, deixamos escapar alguma coisinha sobre Melquisedeque e sobre Jesus, sobre mais um argumento de superioridade do autor de Hebreus em quem Jesus é também? Só mais um argumento de superioridade, versículo 24, né? Ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, ou seja, o sumo sacerdote tinha a grande bênção, uma vez por ano, entrar no santo dos santos. Jesus entrou no céu, Jesus foi exaltado e está hoje à destra de Deus Pai. Então, Jesus, de fato, é mais, vamos assim dizer, mais maior de grande de tudo e qualquer tipo de sacerdote. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Um grande abraço e, quem sabe, aí, uma outra oportunidade, a gente pode voltar aqui. Obrigado, professores. Que legal. Uma curiosidade para a gente terminar. Estudar Hebreus, para mim, tem me feito perceber como tem versículos de Hebreus em músicas que a gente canta. Sim. Meu pai do céu. Ele não habita em templos feitos por mãos. Aí, ó, acabamos de ler. Pessoal, muito obrigado por caminhar com a gente em mais um capítulo de Hebreus, em mais uma aula nossa aqui, mais um podcast aqui da Igreja Batista Lindóia, a maneira como nós temos conduzido de uma maneira digital também a nossa caminhada bíblica, que tem sido no livro de Hebreus, nas nossas escolas bíblicas dominicais também domingo. Um abraço e até a próxima. Obrigado, professor. Joia. Valeu, tchau. gente. Deus abençoe.